exemplo, na época de Jesus, Herodes e os imperadores romanos, eles além de figuras de autoridade, eles também gostavam de ser adorados. Eles também gostavam que pessoas se prostrassem para eles. Por exemplo, quando você lê Romanos 10:9, que diz assim: se você confessar Jesus como teu Senhor, será salvo. Na época dos primeiros cristãos, só existia um Senhor, que era César. Em Roma, só César era chamado de Senhor. Aí os cristãos começaram a falar assim: Jesus é o Senhor. Vários foram mortos, foram colocados em Coliseu, para serem mortos, devorados por leões, apenas porque eles falaram que não, quem é o Senhor é Jesus. A Ele que nós nos prostramos, não a nenhum político, não a nenhum imperador. Então quando Jesus ele surge, ele causa um tumulto, até mesmo em homens que achavam que eram deuses, mas não eram. Por exemplo, queridos, quando Deus quer trabalhar na humanidade, e aqui vai ser interessante nós entender, Ele tem leis que Ele mesmo fez, que para Ele atuar nesse planeta, Ele tem que entrar nesse planeta. O próprio diabo, quando ele precisou entrar na terra, ele precisou de um corpo, e ele entrou no corpo de uma serpente, né? Que na época era um animal bonito, dizem alguns teólogos. E aí, essa serpente chega para Eva, ele quer fazer o quê? Ele quer destruir a humanidade. É a missão dele, destruir o primeiro casal. Ele pega o corpo da cobra, chega para Eva, até imagino como é que foi o diálogo: a paz do Senhor, Eva. Você quer mais unção? Você quer mais poder? Você quer mais discernimento? Você quer mais conhecimento que Deus tem? Coma daquela árvore. Resumindo, você sabe a história, já falei 1000 vezes aqui, vamos só resumir. O diabo consegue então destruir o homem e a mulher. Aí Deus olha e percebe que agora, para trazer de volta esse homem e essa mulher, ele também tem que entrar dentro do planeta para salvá-lo. E por isso que Deus olha para o seu filho Jesus, está à direita do trono, e diz: filho, você entendeu que para mim atuar lá embaixo, conforme eu fiz as leis, temos que entrar no planeta. Posso te enviar? E Hebreus diz que Jesus olha para Deus Pai e fala assim: Senhor, um corpo me preparaste, estou fazendo a tua vontade agora. Jesus então é enviado e ele entra no planeta para fazer a vontade do Pai. Por quê? Quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, é bom nós entender que um de nós tem que ser o controle dele. Como é que tu vai jogar videogame sem controle? Você tem que ter um controlezinho. Claro, hoje pode ser pela mente, hoje para as tecnologias. Mas vamos pensar, o cara pega para controlar ali, não é? Não é assim que os adolescentes fazem? Controla. Para Deus estar no controle, Ele precisa de controles. Pergunta a você, hoje na terra, você é um controle de Deus ou um controle do diabo? Quem usa você aqui na terra? Ninguém, pastor, eu sou neutro. Sabe que o muro pertence ao diabo, né? Quem está em cima do muro já está escrito proprietário, diabo. O teu nascimento representa o quê? Deus tem controlado você para fazer a vontade dele na terra, ou o diabo tem controlado você para fazer a vontade dele? Então você perceba que Jesus, ele precisa entrar na terra. E olha só, gente, por quê? Muitos falam que Jesus nasceu. Perceba que quando você fala que Jesus nasceu, vamos filosofar, está dizendo o seguinte, que passou a existir alguém. Quando a gente nasceu, a gente passou a existir. A gente surgiu do nada e veio. Jesus surgiu do nada? Não, né? Jesus sempre existiu, sempre esteve ao lado do Pai. Então, o que acontece nesse nascimento de Jesus? Deus precisa olhar uma mulher lá embaixo. E aí ele vai ver no planeta inteiro uma mulher que seja santa, seja pura, seja consagrada. Tenha certeza que Maria, sim, foi uma das mulheres, se não a mulher mais top do planeta em toda a história da humanidade. Foi, porque ela teve o privilégio de ser escolhida por Deus para enviar o filho dele ao mundo, rapaz. Já pensou, Deus, não, vou enviar para qualquer um, vou ver onde é que tem uma fanqueira aí que fica só aprontando, deixa eu ver, essa ali. Essa, não. Tu acha que o Senhor Deus vai mandar o seu filho no meio do lixo? Não. Vai mandar num corpo impuro?
Ela era virgem, estava noiva, pura, consagrada, santa. Porém, ela era uma pecadora como você e eu. Ela também, além de ter o privilégio de ter Jesus, na caminhada, ela teve que entregar a vida para o filho que simbolicamente era dela, de modo materno. Então tem um grave problema entre os evangélicos e os católicos. Há um grave erro aqui, eu quero poder dizer para vocês, que Panambi eu vejo que tem muito isso. Os católicos adoram Maria. Esses dias eu estava escutando um cara na rádio, pregando o evangelho, receba a cura, receba o milagre. Opa! Aí no final, vamos pedir para Maria agora interceder por nós. Acho que era um padre pentecostal, só pode. Gente, há um erro no catolicismo, há um erro dos católicos de, por a Maria ter sido escolhida como mãe de Jesus, logo ela está acima de Jesus. Logo ela é perfeita sem pecado. Errado. Maria, mais tarde, também teve seus pecados. Antes da sua vida ela também teve pecados. Natureza pecaminosa em Maria, sim. Antes de Cristo, depois de Cristo vir para o ventre, ela tinha natureza pecaminosa, sim. Mas a consagração dela fez com que Deus escolhesse ela. Mais tarde ela mesma vai tentar impedir Jesus de atuar no seu ministério. Ela, Tiago e toda a família começaram a falar que Jesus era um louco. Maria, filho dela é louco. Para com esse negócio de demônio, de curas. Então ela não merece adoração. Isso é um erro, isso é uma heresia, isso é uma grave tragédia teológica espiritual. Porém nós temos os evangélicos então que desprezam Maria, que falam que ela não tem nada a ver, ela não vale nada. Os católicos gostam dela, então eu odeio. Ela não vale nada, ela foi uma qualquer uma. E daí nós evangélicos muitas vezes desprezamos a história de Maria. Está errado. Ela foi top, gente. Ela é uma das mulheres que eu quero conhecer no céu. Eu vou pedir, como foi isso, Maria? 9 meses com Deus no ventre. Conta aí, conta. E aí, sentia a presença? Como é que era esse negócio? Então, ter Deus na barriga, o que é isso? Vai ser um dos personagens que eu quero conversar também. Então nós não devemos desprezar as pessoas, não devemos desprezar os instrumentos de Deus. Porém Maria morreu e ela está aguardando o julgamento dela. Quando todos nós morrer e ressuscitar, você não se surpreenda se olhar para o lado, está Maria lá também na fila, tendo que dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, eu entreguei a vida a Ti, por isso eu quero entrar aí. Não pense que Jesus vai falar assim: mãezinha, claro que tu pode entrar. Está de brincadeira, né? Não vai ter mãezinha não, tá? É Jesus Senhor, Jesus. Então, queridos, Jesus ele nasce não de modo existencial, porque ele já existia, mas ele nasce para entrar na humanidade, para entrar no planeta. E aí muitos perguntam: pastor, qual foi o dia que Jesus nasceu? Afinal, qual foi o dia que ele surge ao mundo? Muito bem, vou responder a vocês agora. Nós cremos que é 25 de dezembro, amém? Amém, né? Aí tem os teólogos que tem raiva, não, foi 7 de setembro. Aí os outros mais pentecostal foi 5 de maio. Porque a estrela ligada aqui com o continente e tal, não sei o que, daí os caras botam horóscopo, o Áries, o Câncer, o Aquário, é maio. E aí começam os cristãos a brigar, qual dia afinal Jesus nasceu e por que o 25 de dezembro afinal foi escolhido. Olha só que legal, gente. 7.000 anos atrás, antes de Cristo vir, 7.000 anos antes de Cristo ser enviado à Terra, existia ali uma cultura que várias nações faziam, várias religiões faziam, que era adorar ao sol. Porque o sol representava um símbolo de fogo, de alegria, de vida, de iluminação, de colheita, de prosperidade. Então muitas nações gostavam tanto do sol que faziam do sol o seu próprio Deus. Foi virando cultura porque em 2 dias do ano, por exemplo, em setembro e dezembro, o sol fica mais forte sobre o planeta e faz com que o dia fique bem mais tempo de dia e faz com que a noite fique bem mais tempo noite.
estende o horário, estende a força. Então eles decidiram que 25 de dezembro seria o dia que eles iriam consagrar todas as nações para adorar o sol. Aí a igreja surge, Jesus vem, Jesus nasce, a igreja já está bombando. Aí os líderes da igreja começam a perceber que todo o povo está iludido com o tal do Deus Sol. E eles pensam com eles: como a gente faz para que os seres humanos ao nosso redor aqui foquem que esse sol é só uma criatura de Deus, é uma criação de Deus, porque o verdadeiro sol que ilumina todos é Cristo. Como a gente pode fazer isso? Simples. Vamos simbolicamente criar o dia 25 de dezembro como o dia que o verdadeiro sol da justiça nasceu, que é Jesus Cristo. Aí começou a pregação. Gente, nós não sabemos bem qual foi a data que Jesus nasceu, tá? Mas vamos aproveitar essas heresias, essas falsas crenças, e vamos botar o verdadeiro sol aqui, que é o próprio Senhor Jesus. O sol que Apocalipse diz da justiça, o sol que brilha de dia e de noite. Vamos tirar o foco agora desses ídolos e voltar nossa adoração a Cristo. Porque Jesus, de fato, ele mesmo disse em Mateus que ele era a luz do mundo, a luz da vida. O apóstolo Paulo disse: ei, sejam vocês como estrelas do céu, brilhem como as estrelas, o sol uma estrela. Então a igreja, por permissão de Deus, permitiu que o dia 25 de dezembro, então, simbolicamente seja o nascimento de Cristo. De fato, 25, 2 mais 5, 7, o mês 12, também se torna profético. Pastor, o que eu faço então? Eu devo crer que ele nasceu dia 25? Cara, o que tu tem que crer é o seguinte: que ele nasceu, ponto. Se foi 5 de maio, 7 de setembro, o que eu tenho que dizer é o seguinte: os irmãos da antiguidade fizeram uma sacada de mestre. Derrubaram todos os deuses, para todo mundo agora, querendo ou não querendo, Papai Noel surgindo ou não, tendo que dizer: Cristo nasceu. Ele veio ao mundo. É interessante quando o cara é cristão, aí ele leva o filho para ver o Papai Noel, né? Ele fica se sente culpado, né? Tá lá o crente tirando foto com o Papai Noel, com os filhos. Filho, ó, ele não é ele o sentido do Natal. Não é ele, mas é tão legal esse gorro, né? Olha lá, tira a fotinha. É engraçado o crente tirando foto do Papai Noel, justificando para os filhos que não é ele. Muito engraçado. Ou seja, foi tão forte a cultura que até nós crentes agora, quando os filhos: papai, eu quero ver, olha que legal, aquele homem barbudo de vermelho, né? Parece um petista, um comunista. Vamos lá ver. Parece filiado ao PT. Vamos ver ali. Mas não é ele o sentido do Natal. Glória a Deus. A igreja é muito esperta, a igreja é muito inteligente, a igreja é sábia. Ela conseguiu tirar o foco de vários deuses e várias religiões para que o povo pudesse ver que de fato quem merece adoração é Jesus. Se você perceber, queridos, os reis magos, eles chegam para Jesus e oferecem 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Quero finalizar já com esses 3 pontos. Por que esses homens ofereceram ouro para aquele bebê? Porque ouro, profeticamente, era só dado para reis. Não se dava ouro para qualquer pessoa, era só para quem tinha função de governo e reinado. Quando eles estão dando ouro, estão dizendo: ei, esse aqui que nasceu é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois eles deram a Jesus incenso. O que é incenso? Somente os sacerdotes poderiam usar esse elemento chamado incenso, que simbolizava um ato de adoração. E esse incenso, então, de modo simbólico, chegava até o céu, e Deus sentiu o aroma agradável daquele incenso e recebia aquilo como adoração. Então, quando aqueles reis magos dão incenso para Jesus, estão dizendo o seguinte: esse aqui não é só o Rei dos Reis, ele é o próprio Deus que está agora entre nós. Mais tarde, eles vão colocar ali sobre Jesus algo chamado mirra. A mirra era usada para tratar ferimentos, para tratar machucados e perfumar mortos, pessoas que já estavam mortas antes do seu sepulcro. E ali eles estavam dizendo o seguinte: ei, esse rei, esse Deus que está aqui agora em formato de bebê, que logo vai crescer e logo vai salvar o planeta, ele vai precisar morrer no seu corpo, sofrer no seu corpo, para nós termos a salvação.
Alguns falam assim, pastor, me falaram que quando Jesus tinha 10 anos, ele ressuscitava passarinho. Quando Jesus era bebê, ele ia na banheira e a água abria. É verdade, pastor? Porque ele era poderoso. Quem já viu essa foto no Facebook, né? Jesus de perna aberta assim na banheira, Maria para Jesus. E ele abrindo o mar, né? Muitos acreditam que Jesus, queridos, ele desde pequenininho manifestou sua divindade. Que ele desde pequenininho manifestou sua glória. Gente, Jesus só manifestou o poder que estava sobre ele, o poder de Deus, quando ele completou 30 anos e quando ele foi batizado nas águas. E por isso, quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo num formato de pomba branca corpórea ali. E a partir dos 30 anos, ele começa então o seu ministério de milagres, de pregações, de libertações. Antes ele era apenas um cara como você e eu. Jesus, queridos, era um cara igual a mim e igual a você. Ele foi uma criança normal. Jesus chorou quando era bebê, gente, ou não? Ou não? Jesus fez birra ou não? Fez birra. Jesus ficou bravo com a Maria inúmeras vezes. Jesus queria o leite toda hora? Queria. Jesus teve amigos adolescentes? Teve. Jogou bola com a galera? Jogou bola. Jesus se machucou? Certamente ralou todos os joelhos. Jesus foi um cara normal. Nós cristãos temos uma dificuldade de entender que não é porque Jesus é o próprio Deus, que ele não era humano. Jesus foi um humano igual a nós. Jesus, queridos, ele teve suas raivas, ele teve fome, sede, ele teve frustrações, ele teve mágoa. Jesus sofreu, cara. Jesus teve tristezas igual a você e a mim. Jesus era um cara normal. Eu estava brincando hoje, pessoal, de manhã aqui, que Jesus era conhecido na adolescência como um queridinho, como o filho do José e da Maria. Um cara educado, um cara simpático, um cara tranquilo. Jesus era top, Jesus era legal. Jesus era uma pessoa boa, uma pessoa educada. Todos conheciam Jesus como um menininho querido. Tanto é que quando Jesus falou que ele era o Messias, esse cara é o Messias. Não, ele é gente boa, mas ele não é de família rica. Ele é filho de José e de Maria, carpinteiro, bem bacana o cara. Mas ele não é alguém rico para ser o Messias. Então Jesus, quero que vocês entendam sempre aqui, irmãos, que ele foi um homem igual a nós. E quando ele então se batiza, ele começa a manifestar o seu outro lado, 100% homem, 100% Deus. Aí sim ele começa a transformar água em vinho, multiplicar pães, levantar mortos. Aí Jesus começa a mostrar sua divindade. Mas escute o que eu vou falar agora para vocês. Se Jesus não viesse ao mundo e Jesus falasse: ei, larga os teus pecados aí, Edson, larga os teus pecados, Léo. Nós poderíamos dizer, né, Léo? Senhor, tu não conhece esse planeta, tu não pode dizer nada. O Senhor não sabe como é difícil viver aqui, Senhor. O Senhor está de boa no trono aí, no céu, anjos te adorando. Aqui embaixo é bucha, aqui embaixo é complicado. Tentação toda hora, luta toda hora. Aí Jesus, o que ele faz? Ele entra no planeta para mostrar para nós que pode vencer. Eu conheci um pastor chamado Cláudio Ebert, que ele foi pregar o evangelho para pessoas debaixo da ponte. E aí começou a pregar, ele foi de terno e gravata lá. E aqueles homens ouviram o evangelho, ficaram felizes, mas não receberam o evangelho. Aí ele perguntou: por que vocês não recebem? Porque é fácil tu falar para nós como viver para Cristo, morando num apartamento no centro e usando terno e gravata. Aí o Cláudio ficou tão quebrantado que ele pegou, falou com a sua esposa e falou: amor, eu quero ficar um mês morando com os mendigos ali. Vou usar a roupa deles, vou comer a comida deles, vou sofrer as dores deles, para que possam me ouvir. Ele ficou um mês ali, ele ganhou todos para Jesus, todos. Porque aqueles homens viram que o Cláudio não queria só pregar, queria viver no meio deles. Então quando Jesus entra no nosso meio, ele queria sim enfrentar nossas dores para poder dizer: ei, é possível vencer essas dores. Ele queria enfrentar todas as nossas tentações para poder dizer para você: ei, é possível você vencer essa tentação. Mas pastor, ele foi Deus, aí fica fácil vencer a tentação sendo Deus. Ei, Filipenses 2 diz que mesmo ele sendo Deus, ele não pegou esse direito divino para viver em santidade.
Ele não pegou o direito que ele tinha divino para obedecer a palavra. A Bíblia diz que ele usou do 100% homem, do Espírito Santo que estava dentro dele, que está dentro de você e de mim também, para obedecer a voz do Espírito Santo e seguir essa voz. Porque se ele fizesse com a divindade o pacto de santidade, ficaria fácil, né, Senhor? Mas tu é Deus, né? Tu conseguiu porque tu é Deus. Não, ele não usou. Leiam Filipenses capítulo 2. Ele não usou o poder dele, porque senão seria covardia conosco. Mas ele usou a sua divindade para manifestar milagres. A conclusão. Vamos trabalhar agora a conclusão. Isso, galera. A adoração a Jesus revela que entendemos o motivo de termos sido criados. Se você analisar, queridos, Jesus então, ele nos mostra nessa mensagem que ele foi 100% homem e 100% Deus. Se o próprio Jesus sofreu com tentações, sofreu com provações, sofreu com lutas e sofrimentos, por que muitas vezes você se sente mal por ter fraquezas, por manifestar a tua humanidade, por manifestar medos, inseguranças? Jesus nunca quis tirar a tua e a minha humanidade, ele sempre quis tirar os nossos pecados, ele sempre quis tirar de nós a nossa natureza pecaminosa. Mas se Jesus foi 100% homem, você também que está aqui é 100% homem e 100% mulher. Então não se espante quando você tiver muito medo da vida, não se espante quando você estiver sendo tentado ou tentada a desistir, a se entregar, não se espante quando você tem ódio de alguém, mágoa de alguém, você se frustra, você fica triste, você fica magoado. Isso faz parte da humanidade. Jesus nunca condenou a tua e a minha humanidade, porque ele foi homem. A Bíblia diz que ele foi filho de Deus e filho do homem. Por que filho do homem? Assim como ele era Deus no céu, ele aqui na terra se tornou filho da humanidade para sentir as suas dores. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nossas fraquezas. Muito pelo contrário, devido a ele também ter sofrido, devido a ele também ter passado por várias lutas e tentações, ele pode hoje estender a mão para nós e dizer: ei, venha, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você precisa para vencer essa situação.